Aconteceu, pessoal. Aconteceu um terremoto raro, muito raro, o mais intenso em 125 anos, pelo menos, naquela região. E isso que vocês estão vendo é a posição no mapa, né? Mostrando aqui onde acontece esse terremoto. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? O mais interessante é que eu avisei vocês sobre isso. Como assim, Richard? Tá fazendo previsões mirabolantes aí, né? Tá conseguindo fazer adivinhações? Não, pessoal. É simplesmente ciência, pura ciência, né? Isso acontece, pessoal. No Brasil acontecem tremores? Acontecem tremores, mas não dessa forma. E vocês vão entender o quão raro foi isso. E já aviso, mais um alerta, tá? Pode acontecer mais aí nos próximos dias. Esse acontece ontem, 1º de março, a gente já entra março, né, Cris? Com um terremoto bastante intenso. Aqui está considerando magnitude 4.1, mas de acordo com a USP foi de magnitude 4.5. Acontece logo pela manhã, às 5 horas e 14 minutos, pelo horário local. Onde? Poconé, Mato Grosso, né? A magnitude dele, como eu disse, foi de 4.1 aqui, mas de acordo com as estimativas feitas aqui no Brasil, foi de 4.5. E a profundidade, Cris, foi extremamente rasa. Nossa, eu não adivinharia. Que coincidência, né? É só mais uma coincidência, de acordo com os negacionistas. O que a gente por falou aquele dia lá sobre terremotos no último vídeo? A gente falou, eu avisei vocês. Aqui, ó, de acordo com o site lá da IAG, da USP, aqui a gente tem as informações, ó, magnitude 4.5. Aqui mostra profundidade como 0, ali mostra como 10 km, mas na verdade foi entre 0 e 10 km, ou seja, extremamente raro. Se fosse 60 km de profundidade, ainda assim seria considerado raso, né? Terremotos que surgem com uma profundidade menor do que 60 km, ou até às vezes 70 km, mais ou menos isso, é considerado como um terremoto de profundidade muito rasa. Mas é como se fosse superficial. É bem superficial, é ali na crostinha mesmo, né? E, como eu disse, quem acompanha a gente aqui no canal já meio que sabia do que podia acontecer, já estava meio que avisado, né, Cris? Até porque eu acho que esse é o tipo de evento mais relevante. Porque a muito. gente vê que no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa, a não ser quando o Google lá dá uma escorregada e dá aquele aviso, que nem a gente tem até o vídeo aí. Que foi aquele aviso de terremoto, mas no Brasil Vou deixar no card aqui em cima pra quem tem. não viu o susto que a gente toma no Brasil, né? E quando tem esse tipo de evento no Brasil, isso é muito relevante no sentido de que denota realmente algo completamente diferente Incomum. e incomum. Muito incomum, né? Como eu disse, pra quem acompanha a gente aqui no canal, já tava meio que por dentro disso tudo. Pra quem não acompanha, se liga nisso, né? Olha esse vídeo aqui, ó. Tô no canal Mas aqui, você vai Galeria do mostrar Meteu. a cobra? Porque quando a gente mata a cobra, a gente mostra a cobra, né? Ó, alerta ao vivo, pode acontecer a qualquer momento. O gatilho foi dado, tá? Essa live a gente fez, ó, há 5 dias atrás, ó. Tá vendo aqui, ó, 24 de fevereiro de 2025. Hoje é dia 2 de março, né? Então repara quando eu fiz essa live. Eu vou dar play aqui, ó. Se liga, eu vou dar play nesse trecho aqui da live, ó. Minuto 53:50, vocês podem conferir depois, ó, se liga. O que eu quero falar nesse vídeo aqui? Alerta para os próximos 10 dias. Mais ou menos isso. Você estava preocupado com esse vulcão lá na Itália, não tá? Alerta para os próximos 10, 11 dias, tá? A gente pode ter um terremoto muito intenso. Isso a mídia não fala, infelizmente, Alerta né? contém verdades, é isso? Pois é, contém verdades. Infelizmente, as pessoas não querem ver as verdades, né? Saber das verdades, mas tá aí na cara pra vocês, né? Aqui no YouTube vocês encontram diversos vídeos onde a gente fala mais sobre isso, mas reparou? O que eu falei? O alerta ele vai por cerca de 11 dias. Aqui eu mostrei o estudo pra vocês. E lembra do flare? Se liga, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha isso. Olha lá, pessoal. Olha lá, ó, bang! Isso foi uma explosão solar de radiação. E a gente tá cansado aqui, né, Cris, de falar que explosões solares, tempestades solares são gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e outras coisas, né? Mexe com o clima. Não é a gente que fala, hein? Não é a gente que fala, não matem o mensageiro, tá? Eu só tô divulgando para vocês o que diversos cientistas estão alertando no mundo inteiro. Mas por algum motivo isso não é falado na mídia. Será que é porque as pessoas poderiam ficar muito apavoradas? Será que é porque isso poderia causar meio que uma histeria, alguma coisa assim? Não sei. Por que será, Cris? Eu acho que é porque é uma coisa muito complexa que vai demandar uma união de vários setores da ciência
para tentar chegar em algum consenso. Sim, e todo mundo falar, ok, né? Então eu acho que é por causa disso. É muito complicado reunir tudo. E essa explosão, pessoal, foi uma explosão solar de classe X, que é o tipo mais forte, e não só, de classe X 2.0. Ou seja, 2 vezes mais intensa do que uma explosão de classe X primária, que já é o tipo mais intenso que a gente tem na escala. Então isso aqui foi forte pra caramba. Richard, foi mirado em que lugar do globo? Porque no momento em que acontece isso lá no Sol, uma parte da Terra estava durante o dia e outra parte estava no lado noturno, concorda? Igual quando lá no Japão é de dia, aqui é de noite e vice-versa, né? Que parte do mundo estava de dia? Olha isso aqui, ó. Quando a gente mata a cobra, a gente mostra a cobra. Olha aqui, ó. Essa parte escura aqui, ó, era o lado noturno e aqui é o lado diurno. Olha aqui o Brasil, reparou? Reparou que no Brasil era de dia? Vamos dar play aqui, ó. Olha o flare, ó. Bang! Olha aquilo. Causou um blackout de rádio de nível R3, vai de R1 até R5. Então, teve problemas aí de rádio, de comunicação, de satélite, né? E sim, atinge o Brasil em cheio. Olha lá a coincidência, né? Meio que ao mesmo tempo acontece um terremoto bem forte aqui na Ilha de Páscoa, bem onde era meio-dia, bem mirado pro sol, e agora a gente tá tendo um terremoto que, bem pessoal... no bullseye. Bullseye, né? E um terremoto, pessoal, no Brasil que a gente tá tendo agora, que é simplesmente naquela região, se a gente for considerar ali a região do epicentro, que acontece lá em Poconé, no Mato Grosso, e até num raio de 100 km, ou seja, 200 km de diâmetro daquela região ali, a gente tem o terremoto sendo esse agora, de 1º de março de 2025, o mais forte em 125 anos, Cris. Só que tem um detalhe. Isso é muita coisa. Só que tem um detalhe. Ele é o mais forte em 125 anos do que a gente sabe, porque isso são dados que são registrados desde 1900. Ou seja, de tudo que a gente tem desde 1900, esse é o mais forte que acontece na região de Poconé e redondezas em 125 anos. Ou seja, talvez, se a gente tivesse dados de, sei lá, de 1800, talvez ele teria muito mais do que 125 anos como sendo o recordista, né, dessa data, tá? Aqui, pessoal, o que dizem os estudos? Isso é o básico para vocês entenderem, ter uma base aí, né? Mas voltando naquilo lá que você falou, por que a imprensa, a mídia... Por que será, né? Quando tem flare, ninguém avisa que, ó, isso aqui pode ser gatilho para terremoto. Como diria o Jorginho lá, um brainstorm. Brainstorm, revele, Cris, revele. Eu acho que é parecido com aquela história daquela Marie Curie lá, Marie Curie, que descobriu as coisas de radiação e tal. Eu acho que é aquilo. Lembra, os cientistas não gostavam muito dessa ideia, porque tinha os químicos de um lado que já sabiam tudo, sim, e tinha os físicos do outro que já sabiam tudo. Sim. E de repente aparece essa Marie Curie com essas ideias novas e eles pensando, eita, nós vamos ter que juntar os dois. Vai ter que mexer em tudo, né? Vai ter que mexer nos dois lados. Juntar química com física, com tudo mais, para conseguir entender esse troço que essa mulher veio trazer aí. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? É isso que está né? acontecendo com isso. O pessoal não quer se dar o trabalho. Interessante, pessoal, que no Japão, que é um país que é muito suscetível, né, a eventos sísmicos, como terremotos e atividade sísmica no geral, eles levam muito em consideração o que acontece no Sol, porque o Sol ele tem poder de ser gatilho para terremotos, tá? Então lá no Japão eles já levam muito isso em consideração. Infelizmente, no Ocidente não é muito comum, quer dizer, existem diversos estudos, dezenas ou centenas de cientistas alertando sobre isso, mas por algum motivo ainda não é um consenso aqui no Ocidente. Isso é muito interessante. Richard, o que dizem os estudos? Só para vocês terem uma base, tá? Isso que vocês estão vendo é um dos estudos. Existem dezenas de estudos. Para quem quiser saber mais, pessoal, se liga, tem o nosso curso aqui, o link eu vou deixar aqui na descrição. Mas olha isso, ó. Clima espacial e terremotos. Possível gatilho de atividade sísmica por fortes flares solares. E olha o que eles falam aqui nesse estudo. O número global de terremotos, de acordo com o catálogo USGS, que é o mais confiável, mais usado no mundo inteiro, para uma magnitude 4 ou superior, foi o caso desse aqui no Brasil, tá? Para magnitude 4 ou superior, em uma janela de mais ou menos 11 dias após o flare solar, tá? Após isso aqui que a gente teve, ó, a gente considera 11 dias, ó. 11 dias depois disso, depois dessa explosão de radiação lá intensa, daquela janela de por isso que a gente falou exatamente daquela janela de 11 dias, ó. Conta 11 dias desde o dia 23, né? A gente tem um aumento no número global, aqui, ó, de terremotos de magnitude 4 ou superior, em mais ou menos 11 dias, de 68% global, tá?
Agora, a sismicidade regional, que aqui no caso eles estudaram um evento que aconteceu na Grécia, tá? A sismicidade são os tremores. São os tremores, ou seja, o aumento regional de terremotos, no caso aqui o lado diurno tinha a Grécia ali, né? Teve um terremoto quando eles fizeram esse estudo, de magnitude 3 ou superior, tem um aumento de 120%. Olha aqui, ó, 120%, ou seja, mais que dobra terremoto de magnitude 3, né? Tem essa coisa desse gatilho. Então, Cris, não tem muito o que falar, tá? Isso que vocês estão vendo é um outro estudo. Isso aqui, pessoal, para quem é negacionista, para quem vai falar para vocês, olha, não tem nenhuma relação com atividade solar, né? Terremoto não tem relação com atividade solar. Mostra alguns estudos aqui. E quem discordar, manda e-mail lá para Harvard. Isso aqui, por exemplo, tá no site da Universidade de Harvard, tá? Indiscutivelmente, undoubtedly, ou seja, irrefutavelmente, né? Sem dúvida alguma. Flare solar, o que é o flare solar? É a explosão de radiação. Aqui não tá nem falando de tempestade geomagnética ainda, viu, Cris? Aqui é só o flare. Só o flare solar. Flare solar, atividade de flare solar age como um gatilho, trigger, for strong earthquakes, ou seja, para fortes terremotos. Aqui eles estão falando indiscutivelmente, sem sombra de dúvidas. E como eu disse, isso aqui, pessoal, é só para flare solar. Quando a gente considera tempestade solar mesmo, que é a tempestade geomagnética, que é quando acontece Richard, a tempestade geomagnética, pra gente entender, né? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui foi flare solar, ó, foi explosão de radiação. Isso aqui também ejetou material, também teve tiro de bazuca, plasma solar sendo lançado para o espaço. Só que o plasma não alcançou o nosso planeta. Só o que alcançou o nosso planeta foi a radiação. Isso aqui, ó, foi lá no canto, né? Foi lançado para uma outra direção. Se tivesse alcançado o nosso planeta esse tiro de bazuca do Sol, essa cuspida que o Sol dá, aí sim a gente teria a tempestade solar propriamente dita. E aí sim os efeitos são ainda mais intensos. Deixando claro que não é que isso causa terremoto. Não, e como os estudos dizem, né? É gatilho, ou seja, é um empurrãozinho. Já tem um terremoto ali que está perto de acontecer. Dá esse negócio aí e pronto. Aí é onde ele acaba acontecendo. Agora que dessa vez aconteceu num lugar esquisito, que é o Brasil, que não é muito comum. A gente esperaria em locais que são mais ativos nesse sentido, mas no Brasil é realmente uma surpresa. E aí a gente tem esse flare solar, então, no dia 23 de fevereiro, aí eu faço a live, aviso vocês, ó, próximos 11 dias, gatilho vai, então, provavelmente até meados aí de 6 de março, mais ou menos, né, contando 11 dias, até 6 de março, de terremotos mais intensos e incomuns acontecerem. Terremoto mais intenso, profundidade rasa, que é o que os estudos também mostram, tá? E, de fato, a gente tá tendo isso mais uma vez, né, Cris? Coincidência, só uma coincidência para muitas pessoas, né? Isso que é bizarro. Não gostam? Eu vou dizer. Alguns, né? Alguns, porque já tem uma grande parte aí falando. Sim. Pessoal, tem gatilho, tem os estudos, né? Tem vamos prova. Deixar claro, alguns não gostam. É porque, assim, os geólogos já sabem tudo. Sim. Não é? Os vulcanólogos já sabem tudo. Sim. Os especialistas solares já sabem tudo. Os especialistas solares. Imagina eles, de repente, descobrirem que eles não sabem tudo e que eles vão ter que juntar pelo menos essas 3 áreas. Isso, pegar áreas diferentes, igual você deu o exemplo da Marie Curie, né? Você tem que pegar áreas diferentes ali e juntar pra se chegar num consenso. E aí você descobre, eita, eu não sei tudo então. Sei lá. Eles, fica uma coisa geral, meio, alguns não gostam muito disso. Sim. Eles gostam de saber tudo, então pode ser isso. Exatamente, né? E aqui, pessoal, se liga, ó, quando a gente considera tempestade geomagnética mesmo, a coisa é ainda mais embaixo, tá? É muito mais embaixo. Aqui eles pegaram uma correlação entre tempestade geomagnética, que é quando aquele tiro de bazuca, ele chega de fato no nosso planeta, tá? É material solar, com campo magnético chegando aqui no nosso planeta. Aí o efeito ele é mais intenso, tá? Pra gente entender essa parte, então tem o flare, que é como se fosse o brilho. Que foi, é a radiação. É o brilho com a radiação. Exatamente. Aí esse outro que você está falando é como se estivesse vindo um pedaço do Sol. Isso, exatamente. É o plasma solar sendo lançado para o espaço. E esse vem não devagar. Aconteceu. Esse vem devagar, esse leva um tempo para chegar aqui. Quando é isso, pessoal? Analisaram desde 1957 até 2020. Aqui tem décadas e décadas de análise, tá? Magnitude 7 ou superior. Ou seja, aqui terremoto tora pesada mesmo, tá? Eles consideraram. Tem um aumento significativo
também, tá bom? Eles conseguiram detectar aqui, tem um estudo, eu vou deixar o link desse estudo aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais, tá? Então sim, tem correlação. E como vocês sabem, mais uma vez, que quando a gente mata a cobra, a gente mostra a cobra, olha aqui, ó, esse terremoto, ó, foi o mais intenso, ó, nessa parte do Brasil, tá falando aqui, ó, o mais intenso em 125 anos. Lembrando, os dados são a partir de 1900, ou seja, a gente está considerando que desde que se tem catálogo, né, desde que se tem um banco de dados sobre terremotos dessa região, esse já foi o mais forte, tá? Esse acaba sendo agora o mais forte. Uma diferença do Japão, por exemplo, que você falou que lá eles se preocupam muito mais. Sim, Faz sentido, porque lá eles têm uma história registrada milenar. Então, o terremoto já é um problema para eles há milênios e milênios. Então, eles têm um histórico, a gente aqui não. Você vê, a gente começou aqui em 1900. Exatamente. Fica mais difícil a gente reunir dados. Como que isso acontece, Richard, de acordo com os cientistas? Uma das explicações seria piezoeletricidade reversa. Basicamente é o seguinte, em primeiro lugar, o que é piezoeletricidade? É o fenômeno que explica, né, alguns materiais, eles quando tensionados geram corrente elétrica. A piezoeletricidade reversa, que já foi inclusive analisada em laboratório e existe, é o quê? Ao invés de tensão em materiais gerar corrente elétrica gerar tensão em materiais. E aí, quando a gente tem uma explosão de radiação como essa, a gente tem corrente induzida, a gente tem esse eletromagnetismo intensificado aqui no nosso planeta. Por isso reverso, então. Exatamente, por isso reverso, né? Piezoeletricidade reversa. Isso seria, então, o gatilho para esses fortes terremotos. Aquele terremoto que está esperando só um estalar de dedos para acontecer, às vezes ele nem ia acontecer. Mas acaba acontecendo por conta disso, né? Quer dizer, um dos gatilhos, porque pode ter mais aí. Não, existem diversos gatilhos, exatamente, né? E, Richard, por que acontece esse terremoto nesse lugar aqui do Brasil, que é altamente incomum, né? É altamente incomum mesmo, pessoal, acontecer, porque aqui a gente não tem um encontro de placa tectônica ou coisas desse tipo, né? Se liga nisso, ó. Aqui a gente tem a placa sul-americana, né? Então o mais comum é que os terremotos eles sigam essas regiões, porque é onde está acontecendo encontro ali, choque de placas, né? Então é aqui que a gente acaba tendo, né, aquela subducção e tudo mais. Então aqui foi diferente. Aqui acontece, ó, num lugar que não tem encontro de placa. Só que fica o alerta também para vocês, tá? Fica esse alerta. Ali acontece por conta de quê, né? Uma tensão ali, né? Esperando para acontecer um terremoto, mesmo não havendo placas, mas existem tensões e não só, tá? E não só. Isso que vocês estão vendo, ó, para quem não sabe, o Brasil ele é dividido em duas partes, geologicamente falando, que é o Brasil amazônico e o Brasil extra-amazônico. O que diferencia isso aqui, né? É o tal do lineamento transbrasiliano, né? O lineamento transbrasiliano é basicamente uma falha geológica antiga que cruza o Brasil. Olha aqui, ó. E não é coincidência que isso acontece no Mato Grosso, porque onde no Brasil não é muito comum de ter terremoto, mas onde acontecem terremotos, geralmente segue essa falha aqui, né? Essa antiga falha. Então, repara, pega aqui região do centro-oeste, passa pela região ali, ó, próximo ali, né, Tocantins, pega a parte do Nordeste. Nordeste também, que é muito comum de acontecer alguns tremores, né? A gente teve muita notícia disso. Exatamente. Recentemente não, nos últimos anos todos. Sim. Então, a gente tem, né, a periodicidade, como vocês veem, é rara desse terremoto que aconteceu agora, né? É muito rara. Seria parecido com aquele anel de fogo que tem no Pacífico, só que nesse caso meio bem adormecido e bem antigo. Bem antigo, né? Então acontece ali alguma liberação de tensão acumulada. O que é o gatilho para essa liberação, né? Esse flare solar. O último terremoto igual ou superior a esse que acontece em todo o estado do Mato Grosso, ainda assim, faz muito tempo, foi em 1964, tá? Agora, como eu disse, naquela região específica, nessa área ali, né, num raio de até 100 quilômetros, que é uma área grande ali, como eu disse, é o maior em 125 anos, né? Então, e pode ser muito mais, pode ser, quem sabe, o maior em 200, 300 anos, né? A gente não sabe, o que a gente tem certeza é que há pelo menos 125 anos não aconteceu nada igual ou maior do que esse
na região ali de Poconé então, e proximidades. Quem acompanha nosso canal já meio que estava preparado para meio que estava preparado, meio que estava de olho. E a gente sabendo que flare solar, tempestade de partículas carregadas e também a tempestade solar são gatilho para terremoto e erupção vulcânica, mudanças no clima, tem efeitos também na saúde, tá? Você pode sentir um cansaço excessivo, aumento de estresse e tem diversos outros efeitos que eu não posso ficar me atentando muito aqui. Porque seu curso... Ela vai acabar entendendo muito sobre isso, né? Ela vai se tornar meio que um expert em tempestade solar, né? O link eu vou deixar aqui na descrição. Pelo menos ela não vai ser pega de surpresa agora. Que exatamente. Nossa, né? Terremoto no Brasil. Outra coisa, a gente tá sempre de olho na atividade solar. Então, se acontece um flare ainda mais mirado no Brasil, se acontece uma tempestade solar muito forte, a gente fica de olho, principalmente nessa região aqui, né? Nessa região que vocês estão vendo aqui, ó. Ó lá, ó. Cruza mais ou menos o Brasil aqui, né? Meio que de noroeste para nordeste, né? Que é o lineamento transbrasiliano. Aqui, então, são regiões que são suscetíveis a gente ter aí algum evento sísmico, algum terremoto, né? Como o Cris disse, para saber mais, para quem quiser entender os efeitos reais de uma tempestade solar e não ficar com os negacionistas de plantão, que tem alguns por aí, tá? Fiquem de olho aqui, né, no curso, o link eu vou deixar aqui na descrição. Que é um curso com você, fique claro. Comigo, inclusive, vai aprender comigo, você na prática mesmo ali, que né? vai passar toda a informação. E, né? eu dando diversos exemplos históricos, enfim, mostrando diversos, tá? a cobra várias vezes. Isso, matando a cobra e mostrando a cobra. E, pessoal, dando um foco também para os efeitos no corpo humano. Tem muitos efeitos. Como eu disse, é um assunto que pode ser até um tanto sensível. Então, por isso que eu deixei fechado pro curso mesmo. Mas tem médicos que batem o martelo nisso, viu? Diversos especialistas. Não são poucos. Exatamente, não são poucos, tá? Então, pessoal, a gente continua com essa janela aí, né, onde eventos sísmicos maiores podem acontecer. Ela ainda está aberta, vai até mais ou menos o dia 6 de março, então a gente continua de olho, breaking news a qualquer momento, basicamente é isso e até a próxima, pessoal. Fui, tchau, tchau, valeu.